Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, já dá para você perceber, já dá para você notar, já dá para você ver com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos que a pregação do Evangelho do Reino de Deus, que deveria ser feita segundo o Senhor Jesus em todos os lugares do mundo, infelizmente hoje já não está sendo feita dessa forma. Por quê? Já não está sendo feita dessa forma porque existem muitos que já perverteram o Evangelho. Já estão pregando o Evangelho de outra forma. Já estão pregando o Evangelho de forma diferente. Já estão pregando o Evangelho de uma forma contrária à pregação que um dia o próprio Senhor Jesus fez. E dessa forma, é dessa forma que está acontecendo. E isso está perturbando a vida de muitos. Assim como a vida de muitos foi perturbada na igreja da Galácia, onde alguns estavam ali querendo perverter o Evangelho de Cristo, e isso perturbou a vida de muitos, fez muitos perverterem a sua fé, terem a sua fé pervertida. Hoje está acontecendo a mesma coisa, e muito mais grave ainda, porque a quantidade aumentou. A quantidade de pastores, bispos e apóstolos que estão pregando outro evangelho aumentou demais. Assim como também aumentou o número de denominações que vão surgindo a cada dia, onde cada um prega o evangelho do jeito que ele quer, para atrair pessoas. E aí ele mistura várias coisas que tornam a sua pregação pervertida. E assim ele vai arrastando muitas pessoas para práticas erradas, práticas que não têm nada a ver com o Evangelho segundo o Senhor Jesus. Meus irmãos, porque quando o Senhor Jesus iniciou a pregação do Evangelho do Reino de Deus, e ele fez isso em várias cidades, em vários lugares, nas quais pessoas foram crendo, aquele Evangelho era genuíno, puro e simples. Então as pessoas creram no Evangelho genuíno, puro e simples. Mas com o passar do tempo, tudo isso foi aos poucos se modificando, porque foram surgindo falsos irmãos, falsos apóstolos, pessoas pervertidas. E essas pessoas essas pessoas foram pervertendo o Evangelho de Cristo ao longo dos séculos, até chegar no século em que estamos agora. E isso é uma realidade que está acontecendo. Então, você tem que ver isso hoje. Dá para você notar, dá para você perceber isso aí. Que é muito claro. É só você conferir se o Evangelho que está sendo pregado hoje está totalmente de acordo com o Evangelho pregado segundo o Senhor Jesus. E aí você vai ver a diferença. E ao notar essa diferença, o que você tem que fazer quando notar essa diferença? É voltar para o Evangelho genuíno. Como essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, está lhe dizendo muito claro. É isso que ele quer para a sua vida, que você volte para o Evangelho genuíno. E não fique mais envolvido e enredado pelo Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que infelizmente tomou conta das denominações. Meus irmãos, e aqueles que estão ali nas denominações estão tolerando a pregação desse Evangelho como se fosse algo normal, como se fosse algo que o próprio Senhor Jesus aceitaria ou concordaria. Não, meus irmãos, ele não aceita e não concorda com isso. E se o Senhor Jesus não concorda e não aprova isso, você também deve fazer o mesmo. Ou seja, você não deve concordar e nem aprovar isso em tempo algum. Não deve ser cúmplice nem conivente,
nessa situação que põe em risco a sua vida, porque ela te arrasta. Ela está te arrastando para a ruína e perdição. A pregação desse evangelho, misturado, deturpado e pervertido, só está te arrastando para a ruína e perdição. E é disso que o Senhor Jesus quer te livrar, quer te arrebatar desse fogo. Ele não quer que você continue envolvido por esse fermento que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está te estragando, está te apodrecendo, está te fazendo morrer, está deturpando a sua consciência, a sua fé, está te desviando da verdade. E é isso que está acontecendo. Então é dessas coisas que o Senhor Jesus quer te livrar. Ele está te dando a oportunidade de você voltar para o evangelho genuíno. Olha aqui a mensagem dele para a sua vida. É isso que você tem que fazer. Não se perca no meio dessas denominações onde o evangelho se tornou misturado, deturpado e pervertido. Porque se você fizer isso, você vai estar contribuindo para a sua própria destruição. E não é assim que você deve proceder segundo o Senhor Jesus. Porque segundo o Senhor Jesus, o seu procedimento tem que ser contrário a isso tudo. Ou seja, você tem que combater isso. Como bom soldado de Cristo Jesus, você tem que combater esse evangelho misturado, deturpado e pervertido. Combater com o evangelho genuíno, fazendo com que as pessoas possam ser estimuladas a voltar para o evangelho genuíno. Você tem que entender o que significa o evangelho genuíno puro e simples. E isso o próprio Senhor Jesus já te revelou. Porque é o evangelho que ele pregou. É a esse evangelho que você tem que abraçar com firmeza. O evangelho que você tem que abraçar com firmeza é o evangelho genuíno. O evangelho que você tem que se esforçar para entrar é o evangelho genuíno. Então, cabe a você agora tomar essa atitude. Essa atitude de voltar para o evangelho genuíno segundo a oportunidade que o Senhor Jesus está te dando hoje. Então, não fique na teimosia, não fique na dúvida. Não fique parado. Tome uma atitude para salvar a sua própria vida, para o seu próprio bem. Então, meus irmãos, isso é sério demais. Muitas pessoas já estão se perdendo por causa disso. Já se tornaram cegas de entendimento. Já se recusam a dar ouvidos à verdade. Já não querem mais saber do evangelho genuíno. Mas eu espero que você entenda que o Senhor Jesus ainda ama você. E Ele está te dando a oportunidade de você fazer o que é certo, para que você possa acertar, para que a sua vida em Cristo possa começar a se tornar saudável, a se curar dessa doença que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está trazendo muitas mais consequências, já infectou muitas vidas, já fez morrer muitas vidas nisso aí. E isso não pode continuar. Nem na sua vida, nem na minha, nem na vida de nenhum de nossos outros irmãos. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer nos resgatar disso aí? Ele quer nos livrar disso, nos arrebatar desse fogo. Ele quer que fujamos disso, saímos fora disso aí. Isso não presta, isso é nocivo. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus. O que tem a ver com o Senhor Jesus é o evangelho genuíno, para o qual devemos voltar. Principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Ele está sendo longânimo, nos dando essa oportunidade de voltar para o evangelho genuíno. Antes que seja tarde demais. Então, antes que seja tarde demais, faça a sua escolha, faça a sua decisão definitiva e volte para o evangelho genuíno, para que assim você possa viver para sempre, para o inteiro agrado do Senhor Jesus e para que possa viver também de um modo digno do evangelho, do reino de Deus, que
que o próprio Senhor Jesus um dia pregou. Então que seja assim na sua vida. Então que você possa fazer isso, e fazendo isso, você estará com certeza tendo uma atitude que vai ser aprovada pelo Senhor Jesus. Então eu espero que você faça isso em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas, hoje eu vou ler também aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é A Pregação do Evangelho do Reino de Deus. Vamos continuar falando sobre o Evangelho com essa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus. Ele é o maior entendido sobre esse assunto, porque a ele foi dada a missão de trazer as boas novas do Evangelho do Reino de Deus para as pessoas para as quais ele pregou. Não apenas pregou com palavras, mas o pregou com a vida, com autoridade. Então, é isso que devemos fazer. É esse Evangelho que devemos entender. Porque a pregação do Evangelho tem que ser feita segundo o Senhor Jesus. Ou seja, tem que ser feita de acordo com o modelo que o Senhor Jesus pregou. Não pode haver variação ou sombra de mudança. Não pode haver deturpação ou mistura com nada, como infelizmente hoje está acontecendo. Então, meus irmãos, é hora de corrigirmos esse erro, essa falha. Ainda há tempo de fazer isso. E o objetivo dessa mensagem hoje é exatamente esse. Porque essa mensagem vai falar para você e para mim e para todos os nossos outros irmãos, para que possamos, por causa dessa mensagem, nos conscientizarmos de que devemos dar ouvidos à pregação do Evangelho do Reino de Deus segundo o Senhor Jesus, para que possamos pregar o Evangelho da mesma forma que o Senhor Jesus pregou. Não pode haver diferenças, em tempo algum. Se hoje existe diferenças entre Evangelho e Evangelho, então tem alguma coisa errada. E é essa coisa errada que tem que ser corrigida. Quem tem que corrigir? Cada um de nós, através dessa mensagem aqui, na qual o Senhor Jesus vai nos exortar, vai tentar nos corrigir, vai tentar nos disciplinar, para que possamos nos enquadrar, nos amoldar novamente ao Evangelho do Reino de Deus, que é genuíno, puro e simples. É isso que devemos fazer. Então, meus irmãos, foi por esse motivo que ele nos enviou essa mensagem hoje, que se chama A Pregação do Evangelho do Reino de Deus. Essa é uma mensagem séria e importante para a igreja hoje, para aqueles que estão por aí nas denominações, ouvindo e abraçando outro evangelho diferente, evangelho misturado e outro pervertido, que infelizmente já enredou e envolveu muitas vidas. Para essas vidas, o Senhor Jesus traz essa mensagem hoje, que eu espero que quando você ouvir essa mensagem, você possa se despertar, cair em si, ver onde caiu, onde errou, e dar um giro de 180 graus para voltar, para poder acertar para poder acertar a sua vida de acordo com o Evangelho do Reino de Deus, que tem que ser pregado segundo o Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo. Então vamos seguir esse exemplo, porque ele pregou o Evangelho do Reino de Deus de forma genuína, pura e simples. E é assim que tem que acontecer, com você, comigo, com todos os nossos outros irmãos. Então, meus irmãos, essa mensagem vai ser muito séria e importante para as nossas vidas hoje. Mas antes de ler a mensagem em si, é claro que eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras, porque o Evangelho do Reino de Deus, pregado segundo o Senhor Jesus, alcançou a vida de muitos. Alcançou, por exemplo, a vida de Paulo,
e a vida de Timóteo, de João, de Pedro e de vários outros. Então esses homens continuaram a pregar o evangelho do reino de Deus segundo o Senhor Jesus, sem se desviar. Ou seja, eles continuaram a pregar o evangelho genuíno, puro e simples, da mesma forma que o Senhor Jesus pregou alguns anos antes. Então, eles foram incumbidos de fazer isso, de pregar o evangelho a toda criatura, como o próprio Senhor Jesus disse. Então, meus irmãos, esses homens se dedicaram a isso. E eles pregaram o evangelho genuíno, puro e simples. E quando, por exemplo, Paulo pregou o evangelho na cidade de Colossos, a pregação do evangelho genuíno, puro e simples, feita ali naquela cidade, produziu resultados na vida daqueles que creram. E esse texto que eu vou ler fala sobre isso. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Está escrito assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, meus irmãos, o resultado, ou seja, ou melhor, os resultados que aconteceram na vida dos irmãos da igreja em Colossos foi por causa da palavra da verdade do Evangelho, que era o Evangelho que Paulo pregou ali. Evangelho segundo o Senhor Jesus, tem que ser pregado dessa forma. E isso gerou resultados, não só em Colossos, mas em todo o mundo. Isso é bom demais, meus irmãos. Foi bom demais isso. Porque esses bons resultados que aconteceram não só em Colossos, mas em todo o mundo, foram os resultados que vieram por causa, ou que aconteceram por causa do Evangelho do reino de Deus pregado segundo o Senhor Jesus. Foi isso que Paulo fez ali em Colossos. Então, aqueles resultados ali foram aprovados pelo Senhor Jesus. Ele concordou com isso. Mas a pregação de um evangelho misturado para pervertido, que só traz mais consequências para a vida das pessoas, esse não é aprovado pelo Senhor Jesus em tempo algum. Então você não pode ficar envolvido e enredado por um evangelho que é totalmente diferente do evangelho do reino de Deus pregado segundo o Senhor Jesus. Então, isso aconteceu aqui na igreja em Colossos, mas também aconteceu na igreja em Tessalônica. A mesma coisa, o mesmo sentido. Os mesmos bons resultados que aconteceram em Colossos, com a pregação do Evangelho do Reino de Deus segundo o Senhor Jesus, aconteceu também em Colossos, ou melhor, em Tessalônica. E eu vou ler esse texto aqui que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Está escrito assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo,
de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, meus irmãos, aqui em Tessalônica, por causa da pregação do Evangelho do Reino de Deus, feita por Paulo segundo o Senhor Jesus, ou seja, da mesma forma como o Senhor Jesus pregou, esse Evangelho produziu isso naquela igreja, produziu esse bom resultado, a tal ponto de não haver necessidade de acrescentar mais nada àquela igreja. Tamanho foi o resultado tão bom que chegou ao ponto dessa igreja se tornar uma igreja modelo para outras. Então, meus irmãos, tudo isso é por causa dos resultados da pregação do Evangelho do Reino de Deus segundo o Senhor Jesus. Sempre que isso acontece, os bons resultados na vida daqueles que creem acontecem, porque o próprio Senhor Jesus opera isso, esses bons resultados, que ele aprova e concorda. Então, meus irmãos, o que deve ser entendido hoje por cada um de nós é isso, que devemos dar valor ao Evangelho do Reino de Deus pregado segundo o Senhor Jesus. Nós temos que pregar esse Evangelho hoje, mas para que isso possa acontecer, nós temos que voltar para o Evangelho genuíno. Não dá para pregarmos o Evangelho do Reino de Deus segundo o Senhor Jesus sem voltarmos para o Evangelho genuíno. É disso que o Senhor Jesus quer nos conscientizar. E quer nos conscientizar de fato e de verdade. Então, cada um de nós agora temos que corresponder àquilo que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas. Ele quer que possamos voltar para o Evangelho genuíno, para que assim possamos nos esforçar para entrar nesse Evangelho, para que assim possamos pregar esse Evangelho do Reino de Deus segundo o Senhor Jesus, sempre, sem nunca mudar. Não precisa mudar em tempo algum. Não precisa se deixar levar por um outro evangelho. Mesmo que venha um anjo vindo do céu pregando outro evangelho, não podemos aceitar. Não podemos se deixar envolver e se enredar por esse outro evangelho pervertido, misturado, deturpado. Não, meus irmãos, o Senhor Jesus não quer isso. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém. É hora de entendermos isso e nos conscientizarmos disso, para que possamos ficar firmados no Evangelho, no Reino de Deus. É isso que devemos fazer. Então, essa mensagem hoje aqui, que se chama A Pregação do Evangelho do Reino de Deus, vai falar sobre isso. E essa mensagem é muito séria e importante. Então eu vou ler essa mensagem aqui agora, e ela começa assim. Está escrito, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meu irmão, a pregação do Evangelho do reino de Deus, segundo o Senhor Jesus, é para levar todo homem que o ouvir a se arrepender sinceramente e a crer no próprio Evangelho, de forma que o homem viva na esperança do Evangelho e permaneça na verdade do Evangelho, de forma que assim sempre faça tudo só por causa do Evangelho, que um dia abraçou, e que o defenda e o confirme com firmeza, para que em tempo algum possa se desviar dele,
e que assim transmita graça aos que o ouvem. Meu irmão, a pregação do Evangelho do Reino de Deus, segundo o Senhor Jesus, tem o objetivo de levar o homem a se negar a si mesmo, a carregar a sua própria cruz, sendo fiel e obediente ao próprio Senhor Jesus e ao seu Evangelho até o fim. E durante esse período, ele tem que perseverar em praticar o novo mandamento, pelo qual será reconhecido por todos como um discípulo do Senhor Jesus, que nunca se envergonha do Evangelho. Meu irmão, a pregação do Evangelho do Reino de Deus, segundo o Senhor Jesus, tem o objetivo de tirar de seus ombros todos os fardos pesados que são difíceis de carregar, que te deixou cansado e sobrecarregado, para que assim você possa tomar sobre si o jugo do Senhor Jesus e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, e é só dessa forma que você achará descanso para a sua alma, porque o jugo do Senhor Jesus em você será suave, e o fardo dele em você será leve para sempre. Meu irmão, a pregação do Evangelho do Reino de Deus, segundo o Senhor Jesus, te liberta definitivamente da lei mosaica e dos templos construídos por mãos humanas. Te faz acumular tesouros no céu e não sobre a terra. Te leva a servir a Deus e nunca às riquezas. Te leva a se acautelar dos falsos profetas disfarçados de ovelhas. Te leva a ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus. Te leva a se regozijar e exultar por ser perseguido por causa dele. Te leva a se acautelar do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Te leva a nunca se afastar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E te leva a nunca tolerar quem venha lhe pregando um outro evangelho diferente. Meu irmão, a pregação do Evangelho do Reino de Deus, segundo o Senhor Jesus, tem o objetivo de te preparar e te fortalecer para que você nunca se deixe envolver por várias doutrinas estranhas, pelo cristianismo, pelo comércio, pelo misticismo, por fábulas e invencionices, por ensinos de demônios, pelos homens que já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus, pelas sofismas e raciocínios falazes, pela astúcia e pelas artimanhas dos homens que te induzem ao erro, por aqueles que hoje procuram te enganar, por aqueles que hoje pregam um outro Jesus e por absolutamente nada que te faça cair de sua firmeza em Cristo Jesus, para que assim você nunca se desvie da verdade e nunca possa se apostatar da fé. Meu irmão, a pregação do Evangelho do Reino de Deus, segundo o Senhor Jesus, é algo que te colocou debaixo da graça genuína, na qual você tem que estar firme para sempre. É algo que contribui dia após dia para o seu aperfeiçoamento. É algo que te faz buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. É algo que te regenerou para uma viva esperança. É algo que vai te fazer herdar uma herança. É algo que te faz entender que a sua pátria é lá nos céus. É algo que te revelou que Cristo em você é a esperança da glória. Meu irmão, a pregação do Evangelho do Reino de Deus, segundo o Senhor Jesus, é algo que foi incumbida a você pelo próprio Senhor Jesus, porque foi ele que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sim, meu irmão, essa responsabilidade é sua e minha. Por isso, nunca podemos fracassar em cumprir essa missão com seriedade, responsabilidade e eficiência,
para que assim as pessoas possam crer no Evangelho genuíno, puro e simples, para que assim a vida em Cristo de todos aqueles que creram em nossa pregação possa ser genuína, pura e simples também, para que assim elas possam viver de um modo digno do Evangelho, para que acima de tudo elas possam viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado, que é como nós também devemos viver durante todo o tempo de nossa peregrinação, sem nos conformarmos ou nos amoldarmos a nada que esteja em total desacordo com a pregação do Evangelho do Reino de Deus segundo o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito esclarecedora e não precisa nem comentar muito a respeito disso, porque o Senhor Jesus já nos falou tudo que Ele queria, para que possamos entender hoje que devemos pregar o Evangelho do Reino de Deus segundo o Senhor Jesus, e não de outra forma errada, e não de uma forma errada, ou pervertida, ou misturada com qualquer outra coisa. Quem faz isso hoje, de forma deliberada, está errando. Mas, através dessa mensagem, eu espero que agora cada um de nós possamos acertar. O Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de acertar, para que possamos pregar o Evangelho segundo o Senhor Jesus, da mesma forma que Ele pregou. Então, não pode haver diferença em tempo algum, não pode haver variação ou sombra de mudança no Evangelho em tempo algum. Tem que ser sempre o mesmo. Tem que ser o Evangelho genuíno, puro e simples. É esse que devemos pregar. Foi esse o Evangelho que o Senhor Jesus nos mandou pregar por todo mundo. E Ele mesmo disse que será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações para testemunho. Então virá o fim. Então, meus irmãos, vamos nos conscientizar disso, porque é isso que o Senhor Jesus quer. Essa mensagem para a nossa própria edificação. E devemos estar edificados nisso, na pregação do Evangelho do Reino de Deus segundo o Senhor Jesus. Tem que ser assim. Então, meus irmãos, vamos cumprir essa missão dessa forma, para que, ao cumprirmos essa missão, possamos ser aprovados pelo fato do Senhor Jesus ter visto isso, que pregamos o Evangelho do Reino de Deus segundo o Senhor Jesus, segundo Ele mesmo. Então, vamos fazer isso. Então, eu espero que essa mensagem hoje nos esclareça sobre isso profundamente, para que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, pregando o Evangelho do jeito que Ele quer. Sim, nós devemos pregar o Evangelho do Reino de Deus segundo o Senhor Jesus, ou seja, segundo o que Ele quer, segundo a vontade dEle. Vamos obedecer isso, para que assim possamos estar sendo aprovados por essa prática, muito importante para as nossas vidas hoje. Então eu espero que essa mensagem sirva para a igreja hoje e que essa mensagem possa nos levar a pregar o Evangelho segundo o Senhor Jesus. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.